verão de 2003, Holloway foi abalada por uma sequência de desaparecimentos que desafiou explicações fáceis. As vítimas, de idade e ocupações diversas, tinham em comum ter passado pela lanchonete da rua Maple nas horas anteriores ao sumiço. O jornal local batizou o caso de O Caso da Maple, e o pânico se espalhou como pólvora. O detetive Rafael Moura, conhecido pelo rigor das reconstruções temporárias, assumiu a investigação. A princípio, os relatos pareciam desconexos. Testemunhas diziam ter visto uma figura alta e magra, de sobretudo, observando pessoas nas calçadas. Outras mencionavam um pequeno estojo metálico que a pessoa carregava. Em todos os relatos havia detalhes idênticos. O estojo emitia um som rítmico quando aberto e, depois disso, os desaparecidos perdiam coerência, caminhavam sem destino e sumiam. A primeira pista concreta surgiu quando uma câmera caseira registrou o operador do estojo. A imagem era sombria, mas permitiu identificar um aspecto técnico. O som produzido tinha padrões harmônicos semelhantes a gravações experimentais usadas em terapias sensoriais. As buscas de Rafael levaram-no a uma clínica psiquiátrica, desativada nos limites do município, onde, anos antes, foram aplicados métodos controversos de condicionamento. Nos arquivos cíndidos pelo tempo, um nome apareceu com frequência: Elias Hart, técnico de eletrônica que documentava protocolos de isolamento e estímulos auditivos. Hart desaparecera nos anos 90 e sua casa permanecera vazia desde então. A casa de Hart, vazia desde seu desaparecimento nos anos 90, a equipe encontrou um padrão improvisado com monitores, fitas cassetes e anotações. Havia uma prateleira de fitas marcadas com nomes e datas, registros que mostravam pessoas sendo submetidas a perguntas monótonas enquanto ruídos específicos eram reproduzidos. Perícias revelaram contaminações por sedativos leves e compostos usados em pesquisas de sono. Nada, no entanto, apontava para agressão física direta. O método parecia baseado em indução sensorial e desorientação controlada, um experimento que convertia a vontade em repetição. Enquanto isso, a cidade enfrentava medidas emergenciais, patrulhas, alarmes comunitários e uma onda de boatos que complicavam o trabalho policial. Um patrulheiro desapareceu enquanto vigiava a rua Maple. Seu carro foi encontrado com um bilhete enigmático: vigie a caixa. A expressão trouxe foco à hipótese de que o estojo metálico, a tal caixa, era um instrumento-chave. Rafael investigou fornecedores e encontrou registros fragmentados de uma fundição desativada que havia fabricado componentes peculiares na época da clínica. Um rastreamento levou a Martin Gray, técnico aposentado que admitiu fornecer peças, mas negou qualquer envolvimento direto. Na oficina, Gray havia um rádio e válvulas que rangia mesmo desligado, e sobre a bancada um conjunto de esboços com formas de caixas acústicas. Gray tremia quando falava de sons que incomodam. A polícia recuperou fitas que combinavam perguntas padronizadas com pausas e frequências sonoras projetadas para estimular respostas automáticas. Testemunhas relataram que, ao ouvir o som, sentiam uma espécie de arrastamento da vontade. Os passos pareciam deixar de obedecer à pessoa. Uma jovem que escapou descreveu uma melodia que entrava pela pele e fazia os ouvidos pulsarem. Ela teve lapsos de memória e horrores sensoriais que exigiam internação breve. Exames neurológicos mostraram alterações temporárias no padrão de ondas cerebrais durante a exposição, sinais que sugeriam indução de estado quase hipnóticos. Com base nisso, Rafael organizou uma operação experimental. Armadilhas eletrônicas foram instaladas na rua Maple e voluntários instruídos a agir como possíveis alvos.
Durante uma noite de vigília, um homem foi fotografado abrindo um estojo e ativando um som rítmico. Alguns transeuntes foram afetados, outros resistiram. Agentes disfarçados conseguiram cercar o operador, que fugiu, deixando o estojo para trás. O artefato continha microcomponentes, um mecanismo mecânico e camadas de seda acústica. Marcadores químicos no interior corresponderam a compostos encontrados nas fitas e nas amostras de tecidos recolhidas de áreas onde as vítimas pereceram ao desaparecer, ou melhor, onde não deixaram vestígios de queda ou fuga. A captura de um suspeito levou a interrogação perturbadoras. O detido, pálido e hipnótico, repetia termos sobre restauração da ordem e normalização por frequência. Ele citou trechos do diário de Hart e apresentou mapas com rotas e nomes riscados. Contudo, apesar das confissões parciais, a investigação topou com um bloqueio, lacunas nos registros, documentos destruídos e silêncio institucional. Alguns arquivos oficiais mostravam pagamentos e consultorias privadas, cuja identidade era nebulosa. A imprensa começou a operar como catalisadora. Reportagens investigativas expuseram laços entre financiadores da clínica e empresários locais. Pressões políticas surgiram e houve tentativas de minar a investigação. Rafael recebeu ameaças veladas, sofreu inspeções de sua conduta e viu evidências desaparecerem misteriosamente do arquivo. Ainda assim, novas descobertas apontaram para a existência de um grupo organizado que replicara as técnicas de Hart em pequena escala, com protocolos de atuação, treinamento e uma ideologia que misturava ciência com uma retórica de cura social. O caso deu uma guinada quando uma sobrevivente, encontrada à margem do rio em estado confusional, descreveu um cenário que misturava ritual e técnica, operários abrindo estojos, padrões de canto e pessoas caminhando como se arrastadas por cordas invisíveis. Ela ofereceu nomes vagos e descreveu um símbolo, um triângulo quebrado que aparecia em papéis e rótulos. A polícia localizou um depósito com equipamentos similares e listas de endereços. Entre objetos havia fotografias antigas que mostravam funcionários de órgãos públicos em reuniões com representantes da clínica. Análises forenses estabeleceram ligações frágeis entre os responsáveis pela clínica original e indivíduos ainda ativos. Prisões foram feitas e alguns aparelhos retirados de circulação. Entretanto, novos desaparecimentos continuaram esporádicos, como se a prática tivesse migrado ou se adaptado a novos meios. A ambiguidade permanecia. Por mais que se prendesse agentes, as ideias e técnicas, uma espécie de protocolo memético continuava circulando. Rafael, marcado pelo caso, documentou em cadernos suas descobertas, incluindo descrições técnicas dos estojos e transições de fitas recuperadas. Ele testemunhou em comissões municipais e contribuiu para mudanças nas formas de experimentação, como estímulos sensoriais. Mas a sensação de que algo mais profundo seguia à solta nunca o abandonou. Em conversas com colegas dizia que o que havia perturbado Holloway não era apenas a tecnologia, e sim a combinação dela com uma diferença que permitia experimentos sem controle social. A conclusão oficial trouxe prisões pontuais, recomendações legais e uma série de evidências desaparecidas. Documentos-chave sumiram do arquivo por períodos em que ficaram sob custódia de instâncias terceirizadas. Alguns acusados foram absolvidos por insuficiência probatória, outros receberam apenas menores. A cidade recuperou certa normalidade, mas as vozes das vítimas ecoaram em programas de rádio e em um pequeno memorial na Rua Maple. Anos depois, Rafael viu o caso transformar-se em linguagem, virou capítulos em livros, deu origem a um documentário e alimentou debates sobre ética em pesquisas sensoriais. Ele deixou a polícia e tentou uma vida simples, mas nunca se livrou do ruído rítmico que aprendeu a reconhecer. Às vezes acordava com a sensação de passos que não eram seus.
Quando podcasts de True Crime ressuscitaram o episódio, jovens pesquisadores vasculharam arquivos e se depararam com fragmentos antes esquecidos. Um deles encontrou uma fita sem marca, com um padrão de tic-tac presente e ao final uma voz sussurrando: "Olhe a caixa." O trecho viralizou. Alguns explicaram o som em experimentos de curiosidade, outros alertaram para um risco de contágio. Rafael observou a propagação com inquietude. Recebeu gravações anônimas, telefonemas de ruídos e uma vez encontrou na caixa postal uma pequena peça metálica corroída, sem identificação, junto a um bilhete curto: "Nunca pare o ritmo." O gesto parecia mais ameaça que brincadeira. A investigação oficial deixou um saldo ambíguo: prisões, documentos sumidos e normas aperfeiçoadas para pesquisas com sons e estímulos. Houve julgamentos e absolvições e muitas perguntas sem respostas. O que parecia um grupo isolado mostrou-se parte de um padrão mais amplo. Técnicas de manipulação podem migrar de dispositivos analógicos para meios digitais, encontrando rotas novas para a disseminação. Hoje, a Rua Maple tem um memorial discreto com os nomes das vítimas. Moradores mais velhos ensinam os jovens a desconfiar de sons estranhos. A polícia mantém protocolos de alerta e cientistas locais monitoram anomalias acústicas. O legado mais inquietante, porém, é cultural. A ideia de que uma caixa aparentemente inócua pode ensinar comportamentos e, por conseguinte, ser usada para controlar. Se há uma lição final disso, e prática, é esta: vigilância e regulamentação são insuficientes se a curiosidade humana transformar um artefato em mente. Experimentos que mexem com padrões de comportamento exigem escrutínio rigoroso, e o preço de ignorar esse cuidado pode ser traduzido em desaparecimentos e traumas que se arrastam por gerações. Por isso, quando ouvir um compasso cuja origem não sabe, afaste-se, apague a reprodução e não compartilhe. No seu caderno final escreveu: "A repetição forma laços invisíveis. Quem os fabrica transforma curiosidade em armadilha. Tenha cuidado. Lembre-se."